E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais um episódio da série que aborda cada uma das seleções que vai disputar a Copa do Mundo. E hoje é dia da gente falar sobre o Japão, que não é favorito para passar nesse grupo, mas tem suas chances. Mas antes de detalhar aí os samurais, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio da CampoBet, que é um site de apostas que atua aqui no mercado brasileiro desde 2018, sempre trabalhando com ótimas cotações. O valor que você investir nesse primeiro depósito na CampoBet até R$650, a casa dobra para você utilizar nas apostas esportivas, não apenas no futebol, mas em diversas outras modalidades, são mais de 40. Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela ou clica no link da descrição para você fazer o seu cadastro e já começar a fazer as suas apostas. Só lembra, galera, cabeça no lugar, aposta com responsabilidade, isso aqui é para se divertir. A seleção japonesa fez uma campanha segura nas eliminatórias, passou em segundo lugar no grupo que teve a Arábia Saudita como campeã, com 1 ponto a mais, mas foram 7 pontos em relação à Austrália, que ficou em terceiro lugar no grupo, e a Austrália depois conseguiu se classificar nas repescagens. Nos amistosos recentes, a seleção japonesa oscilou bastante, né? Porque da mesma forma que perdeu para Brasil e Tunísia, conseguiu golear a Gana, vencer Estados Unidos e um 0-0 meio baixo astral aí com o Equador. O técnico Hajime Moriyasu teve muito sucesso trabalhando no Sanfrecce Hiroshima, lá do próprio Japão, ganhou 3 vezes o campeonato nacional, trabalhou também na categoria de base da seleção japonesa, tanto na sub-20 quanto na sub-23, foi técnico do país nas últimas Olimpíadas, inclusive, e está comandando a seleção principal desde a Copa de 2018, que o Japão acabou caindo ali nas oitavas de final. Aqui nós temos um esboço de como joga essa seleção japonesa, né, num esquema aí que é um 4-3-3, meio 4-2-3-1, justamente porque esse jogador aqui, o Kamada, ele é mais um meia, um camisa 10, embora no momento sem bola ele volte para fechar uma segunda linha aqui de 4 à frente da defesa, né, com os pontas também compondo, mas quando tem a posse de bola, a tendência natural da seleção japonesa é que os jogadores realmente se aproximem e o Kamada tenha um pouco mais de liberdade até para atacar a área, né, porque é um dos melhores jogadores dessa seleção e aqui do meio campo é quem tem um pouco mais de liberdade, enquanto o Endo e o Morita ficam mais na contenção. Mas vamos começar do começo, né, falando aqui do goleiro, que provavelmente será o Gonda. Ele que tem 33 anos, ficou no banco da seleção já na Copa de 2014, 2018 ele não apareceu. Atualmente é jogador do Shimizu, lá do Japão, mas disputou algumas temporadas no futebol português pelo Portimonense e passou também pelo futebol da Áustria. É o goleiro titular da seleção japonesa desde a Copa da Ásia de 2019 e deve ser o camisa 1 na Copa. O reserva dele é o Daniel Schmidt e eu botei ele aqui só porque eu achei muito engraçado entre esses nomes japoneses ter um cara chamado Daniel Schmidt. Ele que nasceu lá em Illinois, nos Estados Unidos, tem 30 anos de idade, né? Tem a dupla cidadania, mas jogou por muitos anos no futebol japonês mesmo. Desde 2019 está jogando no Sint-Truiden da Bélgica e o nome completo dele: Daniel Yuji Yabuki Schmidt. E o terceiro goleiro da seleção japonesa é o Kawashima, que simplesmente foi o titular nas últimas 3 Copas do Mundo. Um cara que já tá com 39 anos e parece que foi convocado muito mais para dar um apoio moral pra galera do que qualquer outra coisa, porque ele é reserva no seu clube, o Strasbourg da França. Inclusive não jogou nenhuma vez nessa temporada pelo clube, mas experiência tem de sobra, tá? São 95 partidas com a camisa da seleção do Japão. No miolo de zaga, o Japão tem aqui outra liderança, jogador muito experiente, que é o Maya Yoshida, de 34 anos. Ele que tem 121 jogos pelo Japão, nessa temporada está defendendo o Schalke 04 da Alemanha, mas passou um tempo na Sampdoria da Itália, jogou muitos anos no Southampton da Inglaterra, também jogou no futebol holandês e é titular da seleção desde o título da Copa da Ásia lá em 2011, tá? Então nesse período ele disputou aí tanto a Copa de 2014 quanto a de 2018. O parceiro de zaga dele também é um cara muito bom e que promete ser o próximo xerifão japonês, né? O Tomiyasu, que joga no Arsenal. Ele que tem 23 anos, começou lá no futebol japonês, passou pela Bélgica, jogou no Bolonha e está na sua segunda temporada no clube inglês. Na seleção, o Tomiyasu joga normalmente como zagueiro. No clube, ele faz muitas vezes a lateral direita e quebra o galho de vez em quando na esquerda. É um cara que joga em qualquer posição da defesa e bem, ele é muito bom de bola. A principal peça de reposição na zaga é o Hiroki Ito, que é zagueiro do Stuttgart da Alemanha, e ele é um zagueiro canhoto, tá? Então, se porventura o Japão não tiver o Tomiyasu ou o Yoshida, entra o Ito aqui pelo lado esquerdo e o outro vem jogar no lado
lado direito, né? Até porque Tomiyasu e Yoshida são destros. E o simpático Ito tem 23 anos, apenas 5 partidas pela seleção, mas é um cara que já desponta aí como uma grande promessa, tá no Stuttgart desde a temporada passada e é titular. Na lateral direita existe uma disputa por posição, o mais provável titular é o Hiroki Sakai, que já foi titular na última Copa inclusive, ele que esteve no grupo da Copa de 2014 também, mas naquela ocasião não jogou. Começou no Kashiwa Reysol, passou pelo Hannover, 5 temporadas de Olympique de Marseille e atualmente é jogador do Urawa Reds, do próprio Japão, mais de 70 partidas pela seleção. O Miki Yamane é outra opção aqui para a lateral direita, é um cara que nunca saiu do futebol japonês, já tem 28 anos, defende o Kawasaki Frontale e é um cara que apoia muito bem. Na última temporada, inclusive, ele deu 14 assistências pelo seu clube. E às vezes aparece por essa lateral direita aqui o Nagatomo, né, que é mais conhecido, bem veterano, fez a carreira quase toda como lateral esquerdo, mas até por ser destro, é um cara capaz de jogar tranquilamente nas duas laterais. Ele já está com 36 anos, jogou muito tempo na Inter de Milão, atualmente joga no FC Tóquio, passou por Galatasaray, Olympique de Marseille, 137 jogos com a seleção japonesa, deve ser a última Copa do Mundo e tá bom, né? Ele jogou todas desde 2010. Porém, o mais provável titular na lateral esquerda do Japão é Yuta Nakayama, ele que joga como lateral esquerdo ou como zagueiro, é um cara de mais de 1,80 m, atualmente joga no Huddersfield da Inglaterra, passou 4 temporadas no Zwolle da Holanda, mas é um lateral de características mais defensivas, tá? Quando a seleção japonesa precisar mais de um gol, quiser atacar mais, o Nagatomo deve ganhar espaço por aqui. O dono do meio campo aqui, o primeiro volante, é o Ataru Endo, que joga atualmente no Stuttgart da Alemanha. Ele tem 29 anos, mais de 40 partidas pela seleção e esteve no elenco na Copa de 2018, embora não tenha jogado, e tem ao seu lado aqui com um papel mais defensivo Idemassa Morita, que é jogador do Sporting de Portugal, 27 anos, está indo aí para o seu primeiro torneio oficial com a camisa japonesa, ele que começou jogando lá no Kawasaki Frontale, passou pelo Santa Clara e nessa temporada se transferiu para o Sporting. É muito bom volante porque ele marca bem e chega no ataque eventualmente também, faz até uns golzinhos. E como esse meia atacante, né, um cara que faz às vezes o papel de um 10, de um segundo atacante, mas também ajuda na marcação, a gente tem o que para mim é o melhor jogador japonês hoje, o Daichi Kamada, tem 26 anos, é atleta do Eintracht Frankfurt da Alemanha. Nessa temporada ele jogou 20 partidas pelo seu clube, tem 12 gols e 3 assistências e tá indo aí pro seu primeiro mundial, tá? Kamada, Kamada, cada um fala de um jeito, mas é esse brother aqui que joga muito bem. E quem aparece como alternativas aqui pro setor? Tem aqui o glorioso Ao Tanaka, que é um volante de 24 anos, pode também jogar como lateral direito eventualmente, é atleta do Fortuna Düsseldorf da Alemanha, e tem também o Gaku Shibazaki, ele que é um pouco mais meia, né, mais armador, digamos assim, mas faz também esse papel aqui de um meio campo central. Eu diria que o Tanaka é o reserva do Morita e o Shibazaki mais para a vaga do Kamada. Shibazaki esteve inclusive com a seleção japonesa na última Copa do Mundo, né, disputou as 4 partidas e há muitos anos joga no futebol espanhol. Ele teve uma passagem pelo Tenerife, 2 anos de Retafe, passou pelo Deportivo La Coruña e está na sua 3ª temporada de Leganés. O provável titular aqui na ponta direita é o Junya Ito, que é um jogador de 29 anos. Nessa temporada ele se transferiu para o Stade de Reims da França, em 10 partidas ele tem 4 gols, mas é um cara que chama muito mais atenção pelas assistências, tá? Na temporada passada, pelo Genk da Bélgica, ele deu 19 passes para gol e na temporada anterior 14. Já pelo lado esquerdo, o mais provável titular é o Takumi Minamino, que teve uma passagem pelo Liverpool bem frustrante, né? Ele nunca conseguiu acontecer de fato na Inglaterra. Atualmente está jogando pelo Mônaco da França, tem 27 anos, é outro que está indo para sua primeira Copa do Mundo. Começou a trajetória no futebol no Cerezo Osaka e teve muito destaque com a camisa do Red Bull Salzburg da Áustria, né? Mas o Liverpool foi mais ou menos, agora no Mônaco também não conseguiu se firmar ainda. Pela seleção japonesa ele tem 43 partidas e 17 gols marcados, inclusive foi o artilheiro do Japão nas eliminatórias com 10 gols. E o irônico é que o outro artilheiro do Japão nas eliminatórias, o glorioso Osako, que também fez 10 gols, ele não vai para a Copa do Mundo por opção da comissão técnica. E o Japão tem algumas opções aqui para essas pontas, né? Eu botei aqui o Hitsu Doan, o Takefusa Kubo
e o queridíssimo Mitoma. Isso não é um convite para nenhum ladrão. O Mitoma tem 25 anos, nessa temporada está jogando no Brighton da Inglaterra. Se destacou muito no futebol japonês com a camisa do Kawasaki Frontale, passou pelo Union Saint-Gilloise da Bélgica e nesse momento é um reserva do Brighton, mas acabou de chegar, né? Então é natural que o cara demore um pouquinho nesse processo de adaptação. É também um ponta muito rápido, bem habilidoso, bom jogador. Na outra banda, a gente tem aqui o Ritsu Doan, que é canhoto. Tem 24 anos, atualmente defende o Freiburg da Alemanha. Ele que na última temporada estava no PSV da Holanda, passou pelo Arminia Bielefeld, pelo Groningen. Disputará a sua primeira Copa do Mundo, assim como Takefusa Kubo. Esse eu acho que é até um pouquinho mais conhecido aí pelos videogames, né? Muito rápido. Ele que fez parte da sua formação até o Sub-15 do Barcelona, depois foi para Tóquio e concluiu a sua formação no FC Tóquio, virou jogador profissional lá. Foi contratado pelo Real Madrid, mas nunca teve chance de jogar com a camisa merengue. Ele esteve emprestado em Mallorca, Villarreal e Getafe e nessa temporada foi jogar na Real Sociedad. Tem só 21 anos, é molecote de tudo, mas até agora não fez aquilo que se esperava, né? Em 19 partidas pela seleção, ele fez só um gol. E aqui no comando de ataque, a seleção japonesa tem seus problemas, não tem nenhum atacante aí que realmente passe muita credibilidade, e eu botei como provável titular o Takuma Asano, que já tem 27 anos, joga no Bochum da Alemanha. Ele que já tinha passado anteriormente pelo Hannover, pelo Stuttgart, nunca foi aí um homem-gol no futebol alemão, mas teve uma temporada muito boa na Sérvia, jogando pelo Partizan, em que ele meteu 21 gols. Entre os atacantes convocados é o que tem mais gols, ele tem 7 gols pela seleção japonesa em 36 partidas. Uma outra opção para o setor seria o Daisen Maeda, que tem 25 anos, é jogador do Celtic da Escócia, mas aí vem a presepada, porque no Celtic o Maeda normalmente joga mais como um ponta, especialmente um ponta pela esquerda, e ele não é um jogador de muitos gols, ele tem apenas um gol pela seleção em 8 partidas, na atual temporada de Celtic, 19 jogos e 3 gols. Embora sua última temporada no futebol japonês, pelo Yokohama Marinos, ele tenha marcado 22 gols, ele foi muito bem. E o que me parece a melhor opção para o comando de ataque, o Ayase Ueda, esse é mais centroavante mesmo, é um pouco mais alto, tem 1,82. Tanto o Asano quanto o Maeda são jogadores mais baixinhos, jogadores de velocidade, né? O Ueda já tem um pouco mais de presença. O problema é que o nosso amigo aqui tem 10 jogos pela seleção e não fez nenhum gol até o momento. É claro que ele ainda é jovem, tem 24 anos, está indo para sua primeira Copa e nos clubes ele faz muito gol. Ele fez aí 2 temporadas ótimas pelo Kashima Antlers, se transferiu recentemente para o Cercle Brugge da Bélgica, em 15 partidas tem 5 gols. Mas pela seleção até agora não balançou as redes, né? E o fato do técnico ter levado aqui Asano e Maeda pensando nessa camisa 9, acho que é um indicativo da forma como o Japão pretende jogar na Copa do Mundo, especialmente contra a Alemanha e contra a Espanha, né? Um time realmente de contra-ataque, apostando na velocidade. O Japão cair num grupo de Copa que tem Espanha e Alemanha já deixa bem claro que a seleção japonesa não é favorita para passar. Inclusive, se conseguir a vaga, vai ser um feito espetacular e alguma grande seleção fracassou aí de forma lastimável. Contra a Costa Rica, eu imagino que o Japão consegue se impor e tem tudo para vencer, mas contra as seleções europeias, o Japão deve ter uma postura um pouco mais reativa, de contra-ataque, né? Não é um confronto fácil, mas o Japão é uma seleção capaz de dificultar esse tipo de jogo, sim. E uma pequena peculiaridade, né? Em Copas do Mundo recentes, a gente viu a seleção japonesa sempre tendo um brasileiro naturalizado, né? Eu lembro que tinha o Túlio Tanaka numa última Copa, tinha o Alex Santos, um lateral esquerdo que jogou alguns mundiais, o Wagner Lopes também, que inclusive virou até treinador, enfrentou o Cruzeiro na Série B recentemente. Nessa Copa nós não temos nenhum brasileiro / japonês. Também não temos um Nakata ou um Nakamura, essa seleção japonesa carece um pouco mais de carisma, mas é um time bem competitivo, eu acho que vão fazer um papel legal no Mundial, e se conseguirem aí um empatezinho com a Espanha ou com a Alemanha, quem sabe não dá para dar um belisquete numa vaga, tá? Mas é muito difícil, as europeias realmente são favoritas. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você está achando da seleção japonesa, o que você acha dessa série, enfim, fica à vontade, vamos trocar uma ideia. Amanhã tem vídeo de outra seleção. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!